E se os Hashiras disputassem pra ver quem tem mais força física? Quem ganharia? Eu não queria assustar vocês, mas tem várias surpresinhas nesse ranking, hein? E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai conferir o ranking oficial feito pela própria autora de Kimetsu do nível de força dos Hashiras. Isso tudo sendo feito numa boa disputa de queda de braço, no estilo a moda antiga. E o desafio de hoje é vocês comentarem em quem vocês apostariam nessa disputa de queda de braço. E também deixarem ali nos comentários quem que seria aquela surpresa, aquele cara que pode surpreender nessa disputa. Façam as suas apostas nos comentários e também coloquem como seria o ranking de vocês certinho do mais forte ao mais fraco. Não esqueçam de esmagar o botão do like, lembrando que todos os membros Hashiras ou Luas superiores aqui do canal, além de ter os seus nomes aparecendo em todos os vídeos, também desbloqueiam vários benefícios exclusivos aqui no canal. Então não deixa de conferir o botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez para a lista de hoje. Assim, pessoal, obviamente, como toda lista ou ranking que eu trago aqui no canal, eu vou trazer informações extras e fatos que comprovem tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Lembrando mais uma vez que essa não é a minha lista, essa é a lista da própria autora de Kimetsu, ou seja, são fatos. Não tem mimimi. Ou tem, né? Vamos ver nos comentários. Se vocês não concordarem com algo, é só deixar a opinião de vocês aí embaixo. Nós temos no total 9 Hashiras nessa competição. Essa é basicamente uma disputa de queda de braço, ou seja, nada mais nada menos do que pra medir a força física de um personagem. Às vezes a gente vai ter personagens que são mais poderosos que outros atrás deles só por conta da força física, porque é só isso que a gente vai medir hoje. Pra gente começar meio devagar, sem muita polêmica, em nono lugar nós temos Shinobu Kocho, a Hashira do inseto. E o comentário feito pela autora, ela classifica ela como fraca. Simplesmente na lata. Sinceramente, eu acho que não vai ter ninguém aqui nos comentários que vai questionar a posição da Shinobu, até porque a gente sabe que ela não é muito forte, ela não tem muita força física, e é justamente por isso que ela não tem força suficiente pra decapitar o Nis. Por isso que ela tem aquela espada diferenciada, porque ela não tem força suficiente para isso. Em questão de força física bruta, ela é a pilar mais fraca de todas. Então, sinceramente, se ela tivesse numa disputa de queda de braço, não ia ter o que ela fazer. Ela ia perder para todo mundo. Triste porque eu gosto muito dela, mas fazer o quê? Se você pensa diferente ou tem um contra-argumento aí para essa posição, já deixa nos comentários. E já comenta aí também em nono lugar da sua lista quem que tá. Partindo pro oitavo lugar, nós temos Obanai-guru, o pilar da serpente. E ele é classificado pela autora de Kimetsu como um pouco fraco. Ou seja, em níveis de força física bruta, ele é só um pouquinho mais forte do que a Shinobu. Mas vamos prestar atenção, a gente sabe que o Obanai ele não tem dificuldades em decapitar demônios, por exemplo. Mesmo seu nível de força física sendo classificado como um pouco fraco, pelo menos para disputas de queda de braço. Mas isso já parece ser o suficiente para ele ranquear um pouquinho acima da Shinobu. Mas no fim das contas não tem como, gente. Ele vai ter que ficar nessa posição de oitavo lugar, porque acima dele tem uma galera incrivelmente forte. Mas sendo sincero com vocês, eu achava que ele estaria uma posiçãozinha pelo menos acima do que ele tá ranqueado. Concordam ou não com a posição dele? Já deixa nos comentários e bora conhecer o sétimo candidato, o cara que tá em sétimo lugar. Muichiro Tokito, o Hashira da névoa. E antes que você venha me criticar falando que não faz o menor sentido o Obanai tá atrás do Tokito, calma lá, não sou eu que tô falando, é a autora de Kimetsu. Reclama com ela, não comigo. Basicamente o Tokito ele é classificado como normal em questão de força física numa disputa de queda de braço. E na boa, não era de se esperar menos de um pilar que é um prodígio, um cara que pegou uma espada e em 2 meses alcançou a posição de Hashira. Você vai esperar o que de um cara desses? E se fosse pra fechar com chave de ouro essa argumentação do porquê que ele merece estar em pelo menos sétimo lugar nessa lista, eu vou ter que citar um spoiler aqui pra vocês, então se você não quer ouvir esse spoiler, pula pra próxima posição pra pessoa que tá em sexto lugar. Pra vocês que não lembram, o Muichiro ele é descendente do Kukushibo, o Lua Superior 1, ou seja, nas suas veias corre sangue da linhagem Tsugikune. Não era pra menos uma criança barra adolescente aí que tem seus 14 anos de idade ter uma força no mínimo classificada como normal, mas isso também porque a galera que tá na frente dele nesse ranking é muito embaçada. E como a gente sabe, em Kimetsu nada é sem justificativa. Não tem como alguém que é magrinho e tem uma estrutura corporal fraca e frágil ter uma força descomunal e totalmente absurda, sem justificativa. Ninguém é poderoso sem motivo. Isso não acontece em Kimetsu. Então vamos lá conhecer a sexta posição. Em sexto lugar a gente começa a ter um pouquinho de polêmica, porque a gente tem 4 personagens empatados na mesma posição. E novamente, não sou eu que tô falando isso, é a autora de Kimetsu. Dependendo da maneira que você vê a lista, eles podem estar em sexto lugar empatados, como eles podem estar os 4 empatados em terceiro lugar. No final das contas, eu vou deixar aberto para vocês definirem quem que fica na frente de quem desses 4 personagens. Como eu disse para vocês, eu vou tentar escolher uma ordem, mas no ranking da autora, esses 4 personagens, eles são todos classificados como fortes. E todos eles podem ficar mudando de posição entre si. Não existe necessariamente uma ordem certa para esses personagens. Todos eles têm seus argumentos para ficarem mudando de posição entre eles. E esses 4 Hashiras são eles: Mitsuri Kanroji, a pilar do amor, Gyu Tomioka, o Hashira da água, Sanemi Shinazugawa, o pilar do vento, e Kyojuro Rengoku, o Hashira das chamas. Os 4, de acordo com a autora, têm o mesmo nível de força e são ranqueados e classificados como fortes. Então numa disputa de queda de braço para medir a força
força física do personagem, esses caras estão ranqueados no mesmo nível. E antes que tenha alguém que vá comentar, ah, mas a Mitsuri não merece tá aí. Meus amigos, vocês esqueceram que a Mitsuri ela tem simplesmente a força muscular 8 vezes maior do que a de um ser humano normal? Ela pode ter um corpo de uma aparência talvez um pouco mais frágil e não ter braços super musculosos, mas por baixo dessa aparência existem braços extremamente fortes. Então sim, ela merece estar no mesmo nível que eles. Isso já mostra aí pra gente que em nível de força física bruta, ela é mais forte que o Muichiro, ela é mais forte que a Shinobu, que o Obanai, e não tem discussão. E na boa, eu poderia até citar um feito de força de cada um desses 4 Hashiras, só que eu teria que citar spoilers de lutas que não aconteceram ainda na obra do anime. Então agora eu vou revelar pra vocês como que esses 4 se encaixam na minha lista, do mais fraco até o mais forte, várias aspas, tá? Porque não significa que eles sejam fracos, e se você já tem uma ordem pra eles, já comenta aí. Se fosse pra eu escolher, eu diria em 6º lugar Mitsuri, em 5º lugar Rengoku, e em 4/3º lugar Tomioka e Sanemi. E eu acho importantíssimo nesse momento de eu lembrar vocês de um comentário da autora sobre o Tomioka e o Sanemi. Ela já confirmou pra gente que os dois são nivelados, ou seja, eles estão no mesmo nível, cada um com seus pontos positivos e negativos, mas eles estão sim no mesmo nível. Como eu disse pra vocês, de acordo com a autora, esses 4 Hashiras podem ficar mudando de posição entre si porque eles são classificados no mesmo nível de força. Só que aí entra um pouquinho da minha opinião, porque eu acho o Tomioka e o Sanemi mais fortes do que o Rengoku e a Mitsuri. E se na opinião da autora o Tomioka e o Sanemi estão no mesmo nível de poder, eu acho que os dois são mais fortes que os outros dois e ponto final. Essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente aí nos comentários. Mas agora, sem dificuldade, vamos conhecer o 2º lugar, o cara que é muito, mas muito forte. Tengen Uzui, o pilar do som. Eu acho que não é surpresa pra ninguém o Tengen estar numa posição tão alta em nível de força física, até para disputar uma queda de braço. E o comentário feito pela autora, ele é classificado como realmente forte. Ou seja, não tem discussão, ele é mais forte fisicamente que todos os outros caras que eu falei até agora. Então se tivesse uma queda de braço entre eles, ele ganharia de todo mundo. Sinceramente, eu acho que eu não preciso nem argumentar muito do porquê que ele merece estar aqui. Todo mundo concorda, certo? Beleza? E chegando agora no primeiríssimo lugar, pra surpresa de 0 pessoas, Gyomei Himejima, o pilar da pedra. E ele é simplesmente classificado pela autora como insanamente forte. Só isso só. E além disso, também tem uma anotação extra feita sobre ele, que tá escrito assim pela autora: assustador. O cara é forte num nível que chega a te assustar. Vocês estão entendendo isso? Ele é o Hashira mais forte em níveis de força física bruta. O maluco é literalmente um gigante de 2,20 metros com uma construção muscular perfeita. Puro músculo. Colossal, eu diria. E não teria como ser diferente disso. Se personagens com um corpo fortinho de 1,75 de altura já são absurdamente poderosos e fortes, imagina o que um cara de 2,20 metros com um corpo perfeito faria. Uma disputazinha de queda de braço seria a maior moleza do mundo. Mesmo se juntasse o Uzui contra ele e mais talvez 2 Hashiras classificados como forte, não teria como vencer ele. Mas calma que tem um extra, não acabou. A autora de Kimetsu deixou um bônusinho ali pra gente nesse ranking que é sensacional. Ela disponibilizou pra gente a posição do Tanjiro, aonde que ele ficaria nessa lista dos Hashiras, em nível de força. Agora, de qual versão do Tanjiro que ela tá se referindo, eu não sei. Eu imagino, pelo meu conhecimento, que não seja o Tanjiro final do mangá extremamente poderoso. Eu acho que ela tá falando de versões anteriores do Tanjiro. Ela basicamente disse que o Tanjiro se encaixaria entre o Muichiro e o Obanai. Provavelmente ele ficaria ali atrás do Tokito, classificado como um dos personagens com força física normal, assim como o Tokito, porque a gente sabe que o Tangerina não é fraco fisicamente, mesmo tendo aí só seus 15 anos de idade. Basicamente ele é um adolescente ainda. E ele mandaria bem na medida do possível ali, com base no corpo que ele tem no momento. Bom pessoal, no fim das contas a minha lista ficou dessa maneira. Tá certo que boa parte dela é basicamente o ranking da autora, mas a gente deu umas posições ali pra galera que tava empatada no mesmo nível de força. Já comenta como é a sua lista desses 9 Hashiras em nível de força, mais o Tanjiro ali. Onde é que o Tanjiro se encaixaria na sua lista? Eu vou ver todos os comentários e deixar coraçãozinho em todas as listas de vocês. Não esqueçam de se inscrever, de sapecar o like, e muito obrigado a todos os membros que apoiam aqui o canal. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!